Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em gratidão ao Senhor por todo este dia, porque o Senhor nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade de estarmos aqui, de podermos contemplar a grandeza da sua palavra, do seu amor para conosco, da sua bondade que é sem fim. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós vamos tocar hoje numa experiência de um encontro que não só mudou a vida, mas um encontro que fez com que a escolha desta mulher ela fosse nova. É importante entender que somos sim frutos das nossas escolhas. Nós podemos até querer terceirizar responsabilidades, culpabilizar as pessoas. Mas na liberdade humana que Deus nos deu, que é uma das maiores belezas que Deus pôde dar a nós podemos sempre fazer escolhas. E essas escolhas, um dia elas são iluminadas, sejam elas boas ou ruins, um dia elas são vistas, enxergadas. Não é Madre Teresa de Calcutá, vamos falar agora de boas escolhas. Madre Teresa de Calcutá, na sua vida, na sua história, vivendo numa cidade improvável de ser vista e reconhecida, uma cidade abandonada, na miséria e na dor, a luz de Deus se pôs sobre aquela mulher e ela se tornou conhecida em todo o mundo. A luz de Deus, ela se faz na nossa vida. E às vezes, Madre Teresa foi no mundo inteiro, mas a luz de Deus se faz nas nossas boas ações para quem está ao nosso redor, porque as pessoas vão reconhecendo as nossas escolhas e a nossa pertença, assim também como, infelizmente, a nossa escolha para o mal. Um dia a conta chega. Um dia aquilo que nós escolhemos para o mal e que muitas vezes a gente acha que vai ficar escondido, não fica. Vem a luz. Porque a luz, ela vai se fazer na nossa vida, tanto para aquilo que fazemos de bom ou para aquilo que infelizmente escolhemos para o mal. Por isso, hoje, o tema desta live é o fruto das nossas escolhas. E nós vamos falar de uma mulher que fez uma escolha num determinado momento e fez uma outra numa determinada fase da sua vida. Porque as escolhas, elas podem ser transformadas pela ação do amor, o amor de Cristo. As nossas escolhas, que um dia podem ter sido ruins, podem ter sido desviadas, elas podem ser transformadas pelo amor. Então nós vamos fazer um caminho com esta mulher. Antes do nascer, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes de nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho, e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Disse ela: Ninguém, Senhor. Jesus disse então: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta mulher,
Com certeza ela já vinha de uma vida de pecado. Ela já vinha cometendo o adultério, a escondida. E é muito interessante porque a Sagrada Escritura vai dizer o quê? Que Jesus vai para o Monte das Oliveiras e antes de nascer o sol ele já estava no templo. À noite ela estava findando, estava iniciando o dia. Isso tem um significado e um sentido. A luz começa a acontecer dentro daquela realidade. Aquela mulher que cometia o seu pecado com uma outra pessoa, e nós vamos falar sobre isso, essa mulher que fazia tudo no oculto, que fazia o mal, que cometia o pecado no escondido, achava que nunca viria à tona o mal que estava fazendo. Mas ela foi pega em flagrante, a palavra vai dizer. Ela foi pega no ato do adultério. Houve um momento daquele seu pecado oculto, que aquele pecado extravasou a escuridão e veio à luz. Só que ele veio à luz da maneira mais dolorosa. Primeiro porque os fariseus utilizaram do pecado daquela mulher, porque eles queriam, na verdade, destruir Jesus. Eles queriam, na verdade, condenar Jesus. Eles utilizam na sua maldade o pecado daquela mulher para arrastar Jesus também para a perdição. Porque dependendo do que Jesus respondesse, porque para eles só tinham duas opções. Ou Jesus ia contra a lei de Moisés, ou Jesus ia a favor da lei de Moisés. Ambas as realidades o condenavam de algum modo. Por quê? Porque somente o Império Romano, somente os romanos podiam condenar alguém à morte. Então aqueles homens queriam testar Jesus, trazendo à tona o pecado daquela mulher. Porém eles o fazem de uma maneira dolorosa. Aquela mulher vê o seu pecado exposto da pior maneira. Eles a trazem e a colocam onde? No meio. Lembrando que Jesus estava onde? No templo. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e Jesus vai ali no templo. Ele se senta como mestre. O movimento, aquilo que está na palavra, na Sagrada Escritura, que Jesus ele se senta, quer dizer o quê? Que Jesus se coloca ali como mestre, então existia um povo ao seu redor, escutando aquilo que ele ensinava. É neste cenário, onde tem uma multidão de pessoas, que o pecado daquela mulher é exposto. E a Sagrada Escritura vai dizer que ela é colocada ao meio. E eles começam a interrogar Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Existe uma lei, mestre. Na lei de Moisés, ele nos ordena apedrejar tais mulheres. Eles jogam na cara de Jesus e daquela mulher que ela já estava condenada pela lei, que já existia uma sentença de morte para o seu pecado, que antes era escuro, que era escondido e agora estava ali à luz. Eles queriam pegar Jesus, mas eles já tinham condenado aquela mulher em pecado à morte, porque eles estavam pautados na lei. E Jesus escuta a indagação daqueles homens e sabe que ele só tem a metade da lei aplicada. Por quê? Porque a lei, lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, vai dizer que quando um homem e uma mulher são pegos em adultério, ambos devem comparecer para julgamento. Aqueles homens despedem o homem, se ela foi pega em flagrante, tinha com ela ali um homem. Eles deixam o homem de lado e trazem somente aquela mulher. A mulher que naquele tempo de Jesus era vista como indigna. A mulher que precisava usar um véu não só para cobrir a cabeça, mas também para cobrir o seu rosto. A mulher que não podia ficar na porta conversando. A mulher que para conversar na rua, ela não podia ficar falando muitas horas. E a gente pode até ir lá, quando Jesus ele se encontra com a samaritana e que ela diz, tu sendo judeu, falas comigo, além de Jesus ser judeu.
Ela, como mulher, não podia se dirigir a um homem numa conversa longa. Para pedir uma informação, ela tinha que ser muito breve. Existiam muitas restrições para as mulheres no tempo de Jesus. Então imaginem a gravidade daquela situação. E eles expõem toda esta realidade ali para Jesus. E o que Jesus faz? Ele se inclina e escreve no chão. Nós não sabemos o que Jesus escreveu. Existem muitas teorias, mas nós não sabemos o que Jesus escreveu ali. As teorias aqui, elas não são importantes para nós. O que é importante é que Jesus, ele fala, ele mostra o que ali? A sua paz. Jesus mostra ali que a sua preocupação, que as suas ansiedades, elas não estão presentes ali. Porque ali mora a verdadeira misericórdia. Jesus se inclina, ele vai ao chão e escreve. Aqueles homens não satisfeitos, eles persistem em interrogar Jesus, a questionar, mas e esta mulher? Esta mulher, ela precisa ser condenada. Só que Jesus se levanta e eles que achavam que só tinha duas opções de resposta, Jesus dá uma terceira. Quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele não está sendo conivente com o pecado daquela mulher. Não confundamos misericórdia com ser conivente com o pecado. Jesus não está sendo conivente. Ele diz, há um pecado. Há um pecado houve um pecado. Mas e vós? Porque Jesus conhecia o coração daqueles homens. Eles não eram ali adúlteros públicos, mas eram homens que desejavam a morte além da mulher pecadora do próprio Cristo. Tanto do pecado quanto da santidade. Daquela que cometeu pecado como daquele que era santo. E a palavra, não sei se vocês já prestaram atenção, mas a palavra vai dizer que um a um foi se retirando. A começar dos mais velhos. Esta pergunta de Jesus mexe com a consciência daqueles homens letrados na Sagrada Escritura. Aquela pergunta mexe com a consciência daqueles homens que pareciam conhecer de Deus. E quando diz que começar dos mais velhos, a questão do mais velho na Sagrada Escritura diz de sabedoria, diz de liderança. Aqueles que eram os mais sábios dentre eles. Aqueles que eram os líderes dentre eles são os primeiros a jogarem pedra ao chão e se retirarem. Porque naquele momento Jesus diz para eles, façam vós o vosso exame de consciência. A luz de Deus não se faz só naquela mulher, se faz também na vida daqueles homens. Eles jogam aquelas pedras ao chão e vão se retirando. E Jesus que não é negligente, e Jesus que não apoia o pecado, ele olha para aquela mulher e diz, minha filha, quem te condenou? Porque Jesus viu que aquela mulher estava vulnerável, humilhada, indefesa no meio de todos, exposta. Jesus olha para aquela mulher e diz, minha filha, quem te condenou? E ela diz, Senhor, ninguém. Mas Jesus, ele dá uma ordem, nem eu te condeno. Porque Jesus, aquela pergunta de Jesus também tocou aquela mulher que fez uma primeira escolha pelo adultério, pelo pecado, por fazer as coisas às escuras, no amanhecer do dia, na luz que chegou à sua vida, ela teve a oportunidade de fazer uma nova escolha de vida. Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus diz para ela, a luz se fez na sua vida. Seu pecado foi revelado e até você acabou pagando um preço alto por esse pecado. Todos viram, o seu pecado se tornou público. Aquilo que você fazia às escondidas agora foi visto por todos. Mas eu estou dizendo para você, a partir desta pergunta que eu fiz a eles também é para você.
Então, minha filha, de hoje em diante, vá e não peques mais. Jesus essa noite está dizendo para nós e agora trazendo para a nossa vida. O que nós temos feito no oculto, às escondidas, que parece que ninguém vê. O que nós temos escolhido para a nossa vida que a gente acha que ninguém vê. Meus irmãos, minhas irmãs, um dia a conta chega para todos nós. Não tem como não chegar. É importante nós termos consciência que todo o mal que nós fazemos, um dia a luz ele se faz sobre esse mal. A conta chega, como chegou para esta mulher. Seu pecado foi exposto, a humilhou e a condenaria à morte. O salário do pecado é a morte. Porém, Jesus está nos mostrando que Ele é capaz de pegar aquilo que está na noite, nas trevas, escondido, e transformar a nossa vida numa vida nova. Jesus está dizendo que Ele pode nos absolver de todos os nossos pecados e graças a Deus, como católicos, nós temos o sacramento da confissão para que nós tenhamos uma vida nova. Aquela mulher, graças a Deus, teve uma nova chance. A vida dela podia ter findado ali. Ela podia ter sido apedrejada. Ela podia ter sido morta no pecado. Jesus está dizendo que é possível ter uma vida nova, mas que é importante que a luz se faça. Só voltando um pouco mais, antes do sol nascer. O drama desta mulher acontece antes do sol nascer, mas enquanto tudo vai acontecendo, o sol já estava alto. A luz já tinha acontecido na vida daquela mulher. E ali ela pôde fazer uma nova escolha. Então, quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? O dela foi o extremo, um adultério. Mas nós podemos estar fazendo escolhas pelo mal, em coisas da nossa vida, que às vezes a gente acha que são inofensivas. O falar mal do outro, o levantar um falso testemunho, nas calúnias. Nós podemos estar fazendo tantos males. E hoje o Senhor está nos chamando a uma vida nova, a uma vida virtuosa, a uma vida onde Ele é o Senhor da nossa vida. Porque o Senhor quer nos enviar. E o bonito é que Jesus, Ele diz para ela, Ele dá uma palavra de ordem, vai, há um envio. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, além da vida nova, há um envio. Vai, propaga, anuncia, proclama, leva esta boa nova a outros. É isso que nós somos chamados a viver, a anunciar, a proclamar a boa nova. Mas uma boa nova que as pessoas enxerguem na nossa vida. O que me convém e o que não me convém. O que convém a filhos de Deus e o que não convém a filhos de Deus. Isso é muito importante, nós sempre termos a luz. Estar naquele lugar, agir deste modo, me convém? É para mim? Palavrão é para mim? Eu que sou cristã, eu que sou católica, que comungo, eu que amo Jesus, falar palavrões é para a minha vida? Amaldiçoar o outro, falar mal do outro. E aqui os extremos dos pecados, o adultério, o roubo, a mentira, a manipulação. E nós podemos enumerar tantos, mas Jesus está dizendo hoje para nós, e é lindo, que é possível ter uma vida nova. Ele quer nos dar uma vida nova. Ele quer pôr luz sobre os nossos pecados. E esta palavra, de fato, é uma palavra de salvação para nós. Para que nós comecemos um tempo novo. E nós queremos agradecer ao Senhor pela grandeza da sua palavra.
Sua palavra que gera vida, que ilumina realidades que às vezes estão ali dentro de nós e que nós às vezes olhamos e falamos, não tem problema, deixa lá, não vou mexer nisso não. Ah, isso aqui já é um hábito, isso aqui já faz parte, todo mundo faz, eu vou fazer também. O Senhor está dizendo para nós hoje que é preciso de fato, para segui-lo, uma vida nova, uma vida restaurada. Porque o Senhor quer isso para nós, uma vida plena em abundância. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esta palavra e por esta pergunta. Esta pergunta, Senhor, que não é uma pergunta para nos humilhar, mas para nos salvar. Quem dentre vós não tem pecado? Jesus está dizendo o quê? Que é preciso constantemente vigiar. Que é preciso constantemente busca por Ele, porque é Ele o Senhor da nossa vida. Nós por nós mesmos não conseguimos, mas pela graça de Deus, pela busca de Deus, sim. A nossa vida ela pode se tornar uma vida diferente. Então Jesus está dizendo para mim, Cris, né? Vou assumir para mim. Cris, vai e de agora em diante não peques mais. Muito obrigada, Senhor, por esta noite. Que seja uma noite de descanso, uma noite de paz e que nós levemos esta palavra ao nosso coração. Se você puder, continua aí ruminando a palavra, porque 30 minutos é muito pouco para a gente adentrar em tudo aquilo que a palavra tem a nos dizer. Mas é um início. É o início do saborear a palavra de Deus, do se apaixonar pela Sagrada Escritura. Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma noite de descanso e em paz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amanhã te espero às 9, tá bom? Não às 10. Às 9 da noite nós nos encontramos aqui, se Deus quiser. Até amanhã.